Meus irmãos, é com alegria que nós nos encontramos nesta noite, celebrando ao nosso bom Deus, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa celebração. Antes de fazer a leitura do texto que quero meditar com os amados nessa noite, eu quero dar uma palavra à igreja que me acompanha ou que nos acompanha nesse momento, a igreja que se reúne, mesmo não estando geograficamente no mesmo ambiente, no mesmo lugar. A cada domingo nós temos transmitido o nosso culto do nosso templo, e hoje nós estamos transmitindo aqui do nosso estúdio, um local em que organizamos para a transmissão de todas as nossas lives, e eu quero agradecer o empenho e esforço de cada pessoa que trabalhou, especialmente no dia de ontem e hoje, para que nós estivéssemos neste local, nesta noite, e que trabalharam muito para que pudéssemos estar aqui. Eu quero, além de agradecer aos membros da igreja que trabalharam muito, eu quero agradecer ao Sênio da loja que nos atendeu bondosamente, Star Music, e eu quero agradecer muito a ele, porque ele foi instrumento de Deus para nos ajudar, para nos abençoar, tanto com algum material que está aqui, aliás, material praticamente todo que está aqui, ele foi instrumento para que nós tivéssemos, e também a mão de obra dele, que trabalhou muito ajudando a montar tudo aqui para que nós pudéssemos estar juntos aqui neste local, neste ambiente. Então eu quero agradecer a você. Dizer que nós estamos todos os dias transmitindo lives para que você possa acompanhar, para que a igreja possa continuar junto, para que a igreja possa continuar próximo. Amanhã às 19h30 nós nos encontraremos novamente, na terça, na quarta o culto de oração, na quinta de novo, na sexta, no sábado Rede Inspire, e no domingo às 8h da manhã a escola bíblica, e novamente nos encontraremos no domingo à noite no culto de celebração ao nosso Deus. Eu quero agradecer à igreja porque nesse tempo de distanciamento geográfico nós temos sentido a igreja muito presente naquilo que nós temos pedido, naquilo que nós temos solicitado da igreja. A igreja tem respondido positivamente. A igreja tem respondido quanto às suas contribuições financeiras, a igreja tem respondido quanto à oração, a igreja tem respondido quanto à contribuição com alimento para suprir as necessidades de alguns que estão precisando neste momento de serem devidamente atendidos. Eu quero estender a minha gratidão a todos os irmãos que têm bondosamente, gentilmente, generosamente contribuído nesse tempo. E de muitas outras formas, os irmãos têm participado, fazendo com que a igreja continue junta, continue unida, continue fazendo o trabalho do Senhor dentro do mesmo propósito, na mesma direção. Eu tenho falado à igreja nos 3 últimos domingos, eu tenho falado sobre uma igreja não praticante, ou a igreja não praticante. Eu quero inverter hoje, quero usar o mesmo texto para o início, que é o texto de Tiago, capítulo 1, verso 22, e eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto sagrado, Tiago, capítulo 1, verso 22, a palavra do Senhor nos diz: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto eu tenho usado para iniciar a fala, chamando a atenção da igreja para algo que parece apenas um pequeno detalhe. Ouvinte ou praticante? É uma pergunta, ouvinte ou praticante? Eu tenho, nos 3 últimos domingos, falado sobre a igreja não praticante.
E eu poderia continuar por várias outras semanas, listando característica de uma igreja não praticante. Não é difícil encontrar essa igreja no nosso tempo. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma igreja praticante. E eu quero me utilizar desse texto que li, mas eu quero convidar você para ir em outro texto onde eu quero gastar um pouco mais do tempo falando com você. E eu quero ir para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 é um texto que eu tenho utilizado em muitos momentos. E eu acredito ser um texto que nos ajuda a entender algumas coisas acerca desta igreja, isto é, da igreja praticante. Atos capítulo 3 nos mostra algo muito interessante. Eu não vou ler o texto todo no início, mas você me acompanha, porque nós queremos ser uma igreja que pratica a palavra. E a igreja que pratica a palavra, ela é uma igreja que você a encontra dentro do templo, mas também deve encontrá-la fora do templo. E um grande conflito que nós temos tido ao longo do tempo é que, na maioria das vezes, as igrejas elas são encontradas dentro dos templos. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, nesse tempo dessa crise que nós estamos vivendo, desta, entre aspas, proibição de estarmos reunindo no templo ou coletivamente, a igreja passa a vivenciar uma experiência diferente do ser igreja. Uma experiência diferente do ser igreja que leva a igreja para fora do templo. E essa igreja fora do templo é a igreja que eu quero hoje vislumbrar, eu quero pensar, eu quero chamar a sua atenção para olharmos esta igreja fora do templo. Capítulo 3 do livro de Atos, nos diz no verso 1: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. Eles estavam indo para o templo. Pedro e João aqui, eles podem muito bem representar a igreja. Aliás, eles representam a igreja, não apenas podem representar, eles de fato representam a igreja. E aqui eles representam a igreja que ainda não chegou ao templo, estava indo para o templo para fazer uma coisa extremamente boa, que é orar. Eles estavam indo fazer aquilo que nos aproxima de Deus, quando nós conversamos com o Pai, quando nós conversamos com o Eterno. Naquele momento, a igreja tinha como praxe, como princípio, como costume, reunir-se para orar. Então, o texto diz que eles subiam ao templo na hora da oração, isto é, uma hora estabelecida para se reunirem em oração. E o texto no verso 2 diz: E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Pedro e João, que são aqui a igreja, ainda não tinham entrado no templo. Ainda não estavam fazendo aquilo que eles iam para fazer, orar. Mas eles estavam subindo para o templo, quando um homem à porta, segundo o texto sagrado, à porta do templo, isto é, do lado de fora, um homem que não podia andar sozinho, ele era conduzido, alguém o levava, alguém o buscava, e ele ali se punha a trabalhar. Ele era colocado ali para que ele pedisse esmolas, era o seu trabalho. Trabalho não tão digno, trabalho não tão valorizado, não tão reconhecido e muito menos desejado por alguém. Mas era esse o seu trabalho. Eu aprendo, queridos, que é fora do templo, e exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, que fora do templo nós encontramos pessoas clamando. Nós encontramos pessoas pedindo socorro, nós encontramos pessoas inválidas, nós encontramos pessoas se sentindo inúteis,
nós encontramos pessoas desesperadas, nós encontramos pessoas famintas, nós encontramos pessoas sedentas, nós encontramos pessoas à margem da sociedade, nós encontramos pessoas solitárias, nós encontramos pessoas abandonadas, nós encontramos pessoas clamando para que alguém possa ouvir o seu clamor, o seu grito, pedindo socorro. Alguns pedidos de socorro vêm como um pedido da natureza que nós vemos no texto. Olha só o que a palavra nos diz. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. A igreja pode entrar e sair do templo e muitas vezes não conseguimos perceber o clamor dos que estão fora do templo. Ao entrar, nós entramos, nós adoramos, nós cultuamos, nós fazemos a nossa prece, nós cumprimos com a nossa aparente obrigação dominical ou semanal e vamos embora e continuamos, porque parece que a igreja acaba quando o culto acaba. Termina o culto, a igreja vai embora e durante a semana não se acha a igreja. Uma igreja praticante você a encontra dentro e fora do templo. Você a encontra no momento do culto, da adoração coletiva, você encontra quando estamos desfrutando da comunhão, quando estamos celebrando a ceia, quando estamos cantando, quando estamos pregando, quando estamos nos momentos de comunhão no templo, quando estamos fazendo o que nós chamamos de culto. Mas também nós encontramos a igreja praticante quando o culto termina, porque nós a encontramos fora do templo, e essa igreja fora do templo, ela é confrontada com a realidade da sociedade em que nós vivemos. Como disse, nós ouvimos os clamores. Olha só o que diz o texto. O texto nos diz no verso 3, que essa igreja praticante e fora do templo, no verso 3 diz, quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. É ele clamando, é esse homem carente, esse homem precisado, esse homem que buscava ser atendido por alguém. Olha só o que acontece no verso 4. Depois que no verso 3 diz que ele pediu-lhes uma esmola, no verso 4 vem uma coisa muito interessante que falta na igreja não praticante, mas nós encontramos na igreja praticante. A igreja praticante, ela vê a carência das pessoas. Ela vê a necessidade do povo à sua volta. Necessidade que nem sempre nós vamos ver se nós estivermos enclausurados dentro de 4 paredes. Para ver, é preciso sair do templo, é preciso andar nas ruas, é preciso conhecer as necessidades nos hospitais, nos presídios, nas escolas, na vizinhança, junto aos amigos, nos escritórios, nas empresas, nas indústrias. Nós encontramos nos lugares de lazer, quer seja na praia, quer seja nas chácaras, em outros lugares. Nesses lugares, nós vamos ver pessoas carentes. A igreja praticante, ela não fecha os seus olhos. Ao contrário, ela abre os seus olhos, ela amplia a sua visão e ela vê. E o texto diz, de forma muito interessante, diz, fixando nele o olhar. É a primeira coisa que a igreja aqui, representada por Pedro e João, fazem. Essa igreja, ela fixa o olhar na pessoa que clama para que alguém possa vê-lo e atender a sua necessidade naquele momento. Fixando nele o olhar. Eu gosto dessa expressão porque não é um olhar superficial, não é um olhar passageiro, não é o olhar daquele tipo de olhar fazendo de conta que não está vendo, não é o olhar que vê, mas além de ver não tem mais nada, apenas vê. Não, ele fixa o olhar nele. Eu entendo que para Pedro e João fixarem o olhar naquele coxo, foi necessário fazer uma coisa que não está no texto, mas subentende que é obrigado a acontecer, senão a gente não consegue fixar o olhar, é parar. E a gente quase nunca para fazer isto, para olhar para as necessidades dos necessitados.
olhar para ver aqueles que estão clamando, pedindo socorro. E as pessoas não pedem apenas comida, elas não pedem apenas dinheiro, elas não pedem apenas coisas materiais, elas pedem quem sabe, esse olhar. Elas pedem, quem sabe, esse tempo. O parar significa, você pode me dar um tempo? Esse parar significa dizer, do teu tempo você pode gastar um tempinho com alguém. Ele precisou parar para fixar nele o olhar. E enquanto ele fixa o olhar nele, ele mostra algumas coisas interessantes. E eu gosto de pensar sobre isso nesse texto, porque quando você para e fixa o olhar na pessoa, no mínimo, você está valorizando a pessoa que ali está. Não importa se ela paga impostos, não importa se ela é rica, se ela é pobre, não importa se é um coxo, alguém que é um pedinte, não importa se é ateu, não importa se é espírita, não importa se é evangélico, é uma pessoa. E valorizar essa pessoa olhando para ela mostra que essa pessoa de fato tem valor. Essa pessoa, além de ter valor, quando eu olho para ela, fixando o olhar nela, eu paro, eu olho, fixo o meu olhar nela, eu mostro interesse em entender a sua real situação. Nem sempre nós entendemos a real situação de alguém, porque nós não paramos para olhar a situação dela, logo eu não consigo entender a real situação dela se eu não consigo parar. Se o meu tempo, a minha correria não permite que eu pare para ver alguém diferente de mim, alguém que para a sociedade não tem valor, alguém que para a sociedade não é bem visto, não é aceito, é apenas um ser humano. Quando eu digo apenas um ser humano, dá uma impressão negativa, mas eu vou trocar a palavra, não é apenas um ser humano, é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. É esta alma que nós dizemos e às vezes cantamos que vale mais do que o mundo inteiro. Então eu olho para essa pessoa, mesmo que ela não entregue dízimo na igreja. Eu olho para essa pessoa, mesmo que ela não tenha religião nenhuma. Eu olho para essa pessoa, eu mostro interesse por ela. Quando eu olho para ela, ela sente que alguém se interessou pela sua vida, independentemente do seu estado físico, emocional ou espiritual. A igreja praticante, ela tem um olhar diferenciado para as pessoas. Ela não olha de forma preconceituosa. E é muito interessante pensar que muitas vezes nós temos um comportamento preconceituoso. Não deve ser esse o olhar de uma igreja praticante. Que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Aí quando eu leio o texto continua me ensinando e dizendo, quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse... Olha o que Pedro e João dizem para aquele coxo. Esta é a forma da igreja praticante falar às pessoas. Diz, olha para nós. E eu gosto dessa expressão também, porque quando eu penso que Pedro e João dizem para aquele homem, olha para nós, ele está gerando no homem uma expectativa, mas além de gerar nele uma expectativa, aquela palavra, olha para nós, ela é comprometedora, porque gerou uma expectativa e ao mesmo tempo me expõe. Imagina a igreja dizer, olha para nós, e a sociedade dizer, olhar para vocês para quê? O que a sociedade, o que a comunidade vai encontrar numa igreja olhando para ela? Quando você diz para alguém olhar para você como igreja, você gera uma expectativa na pessoa e a pessoa diz, eu quero ver alguma coisa diferente, porque você disse que eu devo olhar para você. E aí as pessoas de fato vão olhar para nós na esperança, na expectativa de receber de nós alguma coisa. Eu fico imaginando se na porta do templo nosso, na porta do templo das igrejas evangélicas, fosse colocada uma faixa dizendo para
comunidade olhar para nós? Que expectativa geraríamos na mente dessas pessoas? O que nós temos a oferecer a alguém que eu digo que deve olhar para mim? E eu penso que quando Pedro e João dizem para aquele homem, olha para nós, ele está gerando essa expectativa, ao mesmo tempo estão se comprometendo, é como se dissessem, olha para nós porque algo diferente tem em nós. E o que é que tem de diferente na igreja? Na igreja praticante tem muita coisa diferente. A igreja praticante, ela é formada por novas criaturas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que se tornaram cidadão dos céus, pessoas cujo coração era de pedra e foi transformado num coração sensível à palavra de Deus, pessoas que honram o nome de cristão, o nome cristianismo e o nome de Jesus Cristo. Olhar para a igreja é olhar para Jesus, é olhar para o corpo de Cristo formado pela igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo. Olhar para a igreja é olhar para pessoas diferentes, não esquisitas, mas diferentes. Diferentes não fisicamente, mas diferentes no comportamento, diferentes no caráter, diferentes na postura, diferentes no comportamento do dia a dia, no trato com as pessoas, diferente da forma como olha uns para os outros, como olha para a sociedade, diferentes interiormente, e as pessoas não podem ver o nosso interior, mas a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Logo as pessoas vão olhar para as nossas atitudes. Olhar para mim é olhar para as minhas atitudes e ver nelas atitudes de um homem de Deus. Olhar para você é olhar e ver atitudes de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Logo é preciso ser, é preciso agir, é preciso falar e é preciso pensar de forma diferente. Mas o texto continua dizendo no verso 5, e ele ficou olhando atentamente para eles. Olha só a expectativa que Pedro e João geram na mente daquele coxo, quando diz, olha para nós, e ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa deles. Pode ter certeza que nesse tempo em que nós estamos pregando para pessoas que nem vão ao templo, algumas delas que nos acompanham pela internet, seja aqui da Primeira Igreja Batista em Araguaína, seja das demais igrejas espalhadas pelo Brasil, que estão anunciando, pessoas que estão nos acompanhando, que nunca entraram num dos nossos templos. E nós estamos agora falando para elas de um Deus que elas não conhecem ainda, de um Jesus que elas não sabem o que Ele fez por elas. Nós estamos falando de uma igreja que eles não conhecem também, porque o que eles ouvem falar de igreja é apenas os comentários que eles ouvem pela mídia ou pelo comportamento inadequado de alguém. Agora nós estamos falando de uma igreja praticante da palavra. E as pessoas então vão olhar, esperando receber desta igreja alguma coisa. A igreja praticante entra em ação quando ver que gerou uma expectativa naquele homem e ele estava esperando receber alguma coisa daquela igreja. A igreja praticante entra em ação e o verso 6 diz, então Pedro lhe disse, não tenho prata, não tenho ouro. A igreja precisa ser honesta. A igreja praticante, ela age com honestidade. A igreja praticante, ela age com transparência. A igreja praticante, ela não é obrigada a dar aquilo que as pessoas querem. A igreja praticante, ela não é obrigada a dar aquilo que ela não tem. Tudo isso eu aprendo nessa declaração, nessa frase. Pedro lhe disse, não tenho prata, não tenho ouro. Em outras palavras, Pedro está dizendo, não tenho o que você quer. Não tenho o que você está pedindo. Não tenho o que gerou expectativa em você de receber. Não tenho. Também Pedro está nos ensinando, como disse, e repito, não somos obrigados a dar o que as pessoas querem. Não somos obrigados a dar o que as pessoas nos pedem. Não somos obrigados a dar aquilo que nós não temos. Se nós não temos, nós não vamos dar.
não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que a frase seguinte nos diz, verso 6, mas o que tenho, isso te dou. Que coisa extraordinária. Que coisa magnífica é ter alguma coisa para dar. Eu frustro a expectativa de alguém quando eu não dou o que ela quer, mas eu conserto a expectativa dela, dando a ela o que ela precisa. Não tenho prata, não tenho ouro, é o que você quer. Eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. E daquilo que nós temos, nós devemos dar aos outros. A igreja praticante, ela pratica essa generosidade, e nós, Primeira Igreja Batista em Araguaína, temos aprendido esse ano muito acerca da generosidade, e eu vejo nesse tempo de pandemia como nós estamos melhorando nisso, e eu louvo a Deus pelas atitudes de generosidade de cada irmão, às vezes com uma palavra no WhatsApp, às vezes com uma oração que eu recebo de alguém num áudio, às vezes numa oração escrita, às vezes de outra forma, é alguém perguntando, está tudo bem? Há alguma coisa que eu possa contribuir, que eu possa ajudar? Há alguma coisa que eu possa fazer por você? E como tenho ouvido isso nesses dias, como tenho visto pessoas dizerem, pastor, pode contar comigo, a igreja pode contar comigo, pastor, se precisar é só colocar nos grupos que nós vamos ajudar, que nós vamos atender. Naquilo que você tem, naquilo que eu tenho, naquilo que nós temos, nós devemos dar. Não devemos encolher e não devemos esconder as nossas mãos. Não devemos encolher a mão quando ela deve ser estendida para oferecer, para dar a alguém. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que nós temos para dar? Nesse tempo, nós temos tido alimento para dar a algumas pessoas. Nós temos tido palavras de conforto para dar a outros. Nós temos tido ouvidos para ouvir pessoas chorarem, para ouvir pessoas pedirem alguma coisa. Mas nós temos o principal, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo para dar. O Evangelho que precisa ser anunciado nesse tempo. O Evangelho que precisa ser pregado com ousadia, com confiança, com segurança, com responsabilidade, com intrepidez. Fala a palavra, a Bíblia diz, fala e não te cales. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Nós estamos no tempo apropriado para pregar a palavra. Não podemos deixar passar a crise para pregar. Ao contrário, devemos pregar hoje. Devemos pregar amanhã, devemos pregar agora, devemos pregar em todos os lugares, em todas as circunstâncias, para todas as pessoas, devemos pregar, porque isso nós temos o que o mundo precisa, o Evangelho, e a igreja praticante, ela prega o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Olha só, queridos, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou. E aí diz o texto, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que Pedro e João tinham para dar àquele homem? Tinham para dar uma esperança maior, tinha para dar a ele a capacidade dele andar, ele que era coxo desde o seu nascimento, agora ele tinha algo extraordinário que nem ele imaginava um dia poder receber, que ele não estava pedindo, que ele não ia à porta do templo para receber, ele ia à porta do templo para pedir uma mísera esmola, mas ele recebe não uma esmola, ele recebe do Senhor a cura. Ele agora é curado porque ele recebe um grande milagre na sua vida. Nós temos, não que nós realizemos o milagre, mas nós temos que anunciar os milagres de Deus, que eles são feitos através de nós ou não. O Senhor pode usar a mim e a você para fazer milagres na vida das pessoas. Se Ele não quiser, Ele pode fazer milagres sem mim e sem você. Mas Ele tem poder para realizar tantos milagres na nossa sociedade. Ele tem poder para transformar o coração das nossas autoridades. Ele tem poder para transformar o relacionamento familiar. Ele tem poder para transformar a situação socioeconômica do país. Ele tem poder para mudar mentes e corações endurecidos. Ele tem poder para corrigir pessoas aparentemente incorrigíveis. Ele tem poder para mudar homens e mulheres, pais e filhos.
Ele tem poder para renovar a esperança de uma pessoa, e Ele tem poder para fazer andar aqueles que não andam, ver aqueles que não veem, ouvir aqueles que não ouvem. Ele tem poder, todo poder foi dado nos céus e na terra. Querido, o texto nos diz que além de declarar isso e fazer aquele homem receber o grande milagre, que era o milagre da cura física, Pedro vai além, e a igreja precisa aprender isso também. Verso 7 diz: e pegando-o pela mão direita, levantou-o. Olha que coisa interessante que esse texto nos ensina. Pedro poderia dizer: tá bom, o homem já foi curado, já está resolvido, mas a igreja praticante, ela, se mandarem ela andar 1 milha, ela deve andar 2. Se mandarem ela ir a uma distância, ela dobra a distância. Se mandarem ter paciência com alguém de um dia, tenha por 2 dias. Se mandarem ter sabedoria, busque sabedoria dobrada. Se mandarem falar a palavra do Senhor com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com submissão ao Senhor, dobre isso e faça mais e faça melhor. Nesses dias eu tenho pensado: o que posso fazer mais do que tenho feito nesse tempo de quarentena? Ficar em casa nesse tempo não é fácil. Pensar: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Há muitas vidas sem lar, sem pão. Há muita gente sem salvação. Quando eu penso na letra desse hino, eu penso quão desafiador é para mim e para você, igreja praticante, fazer mais, fazer melhor. E Pedro vai além. Pedro não se contenta apenas em dizer: levanta e anda. Pedro vai além, pega pela mão direita e levanta aquele homem. Estender a mão para alguém, que coisa interessante. Estender a mão para alguém é, quem sabe, fazer apenas alguma coisa que você vai suprir a necessidade imediata de alguém. Tem muita gente fazendo máscara, que não custa quase nada, e doando. Tem muita gente dando cesta básica. Tem muita gente ajudando de outras formas. Mas, queridos, tem tanta coisa que nós podemos dar. A tua mão está estendida para dar, para segurar na mão de alguém que está caindo. Nesse momento, quem sabe, você encontra gente entrando em um transtorno de ansiedade, pessoas vivendo a síndrome do pânico, com medo do que vai lhe acontecer amanhã, com medo de perder a sua riqueza, de perder o seu emprego, de não ter o sustento para a sua casa. O que eu posso fazer? O que a igreja praticante pode fazer? Estenda a mão para esta pessoa. E estender a mão, quem sabe, apenas emprestar o ouvido. Quem sabe seja orar, dar uma palavra de ânimo para essa pessoa. Pedro literalmente estende a mão e ajuda aquele homem a se levantar. Ele já estava curado, mas a mão de Pedro o ajudou a levantar. Essa é a ação de Deus curando, é a ação do homem ajudando em nome do Deus Altíssimo. Mas o verso 7 ainda diz: imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Qual o objetivo dessa mão estendida? É fazer pés firmarem no caminho do Senhor, pés firmes andando no caminho do serviço ao Deus eterno. Quanta gente que entra na igreja e sai, quanta gente toma uma decisão e se desvia, quanta gente nunca foi discipulada por falta de uma mão discipuladora, de alguém que diga: eu vou andar contigo, até você firmar os seus pés no Evangelho, até você firmar os seus pés na caminhada da vida cristã, até você firmar os seus pés e se tornar não apenas um discípulo, mas se tornar um discípulo discipulador. Pedro vai além. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E no verso 8 diz: e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Aquele homem coloca-se em pé, em um salto, e ele começa a andar. Que coisa extraordinária, o milagre aconteceu. Ele começou a andar. A igreja praticante, sendo instrumento de Deus, nos lugares dos improváveis, como a gente tem falado tantas vezes. Fulano não presta para nada, é um alcoólatra. Fulano não presta para nada,
é um travestido de uma vida sexual inconsertável. Fulano não presta para nada, é um caloteiro de marca maior. Fulano não presta para nada, é corrupto. Fulano não presta para nada, é assassino. Fulano, não existe uma pessoa que Deus não possa transformar a sua vida. Não existe uma pessoa que Deus não tenha poder para mudar a sua história. E ele diz, dando um salto, colocou-se em pé, então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Primeira vez que aquele homem entra no templo. Ele foi alcançado por uma igreja praticante da palavra, e essa igreja estava fora do templo. Amanhã, segunda-feira, que a maioria de nós, aqueles que podem sair de casa, estarão trabalhando. Os que não podem sair de casa, estarão em casa, mas se relacionando, quem sabe, com membros da família que ainda não são salvos, que ainda não têm Jesus como Salvador, e que se morrerem hoje sem Jesus irão para o inferno, e precisam receber Jesus para ganharem o céu. E eu e você, onde quer que nós estejamos, nós somos igreja, e a igreja praticante, ela não fecha os olhos para as necessidades das pessoas que estão fora do templo. Vou caminhar para o final, e o texto diz, então começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele entra, e as pessoas então se assustam. Olha só o verso 9, diz, e todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Mas já conheciam ele, já conheciam de vê-lo todos os dias na porta do templo, e talvez ninguém parava para lhe olhar, para ouvir o seu clamor, ninguém parava para estender a mão, ninguém parava para olhar para ele e dizer, olha para nós, ninguém parava para valorizá-lo, ninguém parava para se interessar por ele. Era uma igreja indiferente, era uma igreja não praticante do amor, não praticante da solidariedade, não praticante da compaixão. Era uma igreja longe daquilo que a Bíblia quer que nós nos tornemos, que nós sejamos. A igreja praticante, ela tem essas características e tantas outras. É essa igreja que o mundo está esperando que nós sejamos. Não importa a idade, não importa a situação financeira, é apenas ser igreja, não é ter, mas é ser igreja. E sendo igreja, o texto diz, e todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Todos ficaram assombrados. Não era para assombrar. Eu posso dizer para você que o que eu tenho visto Deus fazer nesses dias na nossa igreja é para assombrar algumas pessoas. Porque se eu pensar agora rapidamente do que Deus está fazendo na minha vida, trabalhando comigo, trabalhando contigo, trabalhando com você, membro da igreja, trabalhando com pessoas que estão carecendo de nós, e nós temos a oportunidade de levar o Evangelho a elas. Uma igreja praticante. Essa igreja precisa agir 24 horas por dia. Por isso que nossa igreja está orando 24 horas por dia. Essa igreja praticante, ela precisa abrir, ampliar a sua visão. E eu diria mais, a igreja praticante, ela vê solução no meio da crise. A igreja não praticante vê crise no meio da solução. Ou seja, quando surgem oportunidades, a igreja não praticante vê crise. A igreja praticante, quando surge uma crise, ela vê oportunidades. E nós estamos vendo oportunidades de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tua vida. E se nesse momento tem alguém aí tomando uma decisão ao lado de Cristo Jesus, é hora de você fazer isso.
E você pode falar com quem está acompanhando aí no nosso chat, você pode dizer onde você está, qual decisão você está tomando agora, você está se reconciliando com Deus, você está entregando a sua vida a Jesus, você está dizendo: eu quero ser mais dedicado, eu quero me tornar essa igreja praticante. Diga aí para nós como é que você está, que decisão você está tomando nesse momento, e eu vou orar agora pedindo graça ao Senhor sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a direção do teu Espírito para cada pessoa que está nos acompanhando, não importa onde, não importa como, não importa em que situação ela se encontre, mas no nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que toque na sua mente, mas de forma especial no seu coração, para que ela neste momento possa ter uma volta na sua vida, voltando para o Senhor, reconciliando-se contigo, aceitando o teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador, ou tomando a decisão de reconsagrar ao Senhor a sua caminhada para ser de fato uma igreja que pratica a palavra. Ó Pai amado, eu te peço pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu te peço pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente. Eu te peço pelo legislativo municipal, estadual e federal. Eu te peço pelo judiciário. Eu te peço, ó Deus, pelas demais autoridades constituídas. Eu te peço pelas famílias, por aqueles que precisam de um emprego, por aqueles que geram emprego. Eu te peço, ó Deus, que tu continues sustentando e que pela tua graça misericordiosa, querendo, Senhor, tu possas intervir nessa pandemia e possas realizar milagres, curando aqueles que estão enfermos, visitando os hospitais. Ó Deus eterno, eu quero te pedir pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, pelos profissionais da área da saúde que estão colocando as suas vidas em risco para salvar a outros. Pai, no nome de Jesus, aqueles teus servos que estão na área da saúde, usa-os como instrumento de vida, de cura e de salvação. Ó Deus eterno, abençoa, continua abençoando o ministério da tua igreja, a mim, aos demais ministros, a todos os ministérios da igreja. Ó Pai, que nessa semana nós continuemos realizando o teu trabalho para glorificar o teu nome e que haja mudança tanto em nós como naqueles que nos ouvem. Ó Deus, faz o que nós não sabemos, faz o que nós não podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.